Boa tarde. De repente o silêncio passa e depois de um final de semana onde eu estive no Encontro Brasileiro de Xamanismo, as palavras transbordam, né? O coração está quente, está preenchido novamente. E eu não podia deixar de não compartilhar algumas palavras com todos vocês, né? E trazer uma troca, trazer um partilhar, né? Tem algo que tem me fascinado muito, são as histórias de vidas, né? Eu gosto muito de ouvir as histórias de vidas e sempre me surpreende muito, porque cada história é tão profunda, tão intensa, tão cheia de desafios e tão absurdamente linda e apaixonante de ouvir, que eu não pude deixar de refletir o como que nós somos guerreiros, né? Como que cada entidade humana, cada coração que pulsa no planeta Terra é simplesmente lindo, é simplesmente maravilhoso. Porque apesar de todas as nossas histórias de vidas e muitas das vezes histórias de vidas duras, a gente continua sempre um passo atrás do outro e sempre procurando no nosso possível, no nosso ritmo, a gente fazer o nosso melhor. Muitas das vezes que até seja tão difícil, né, a gente conseguir fazer o bem para o outro e o bem para nós mesmos. E uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês é algo que sempre me vem de uma forma muito profunda, muito real, que é essa determinação de olhar para a fonte, né? De nunca se distrair, de nunca perder a presença. Quando a gente perde a presença, quando a gente deixa de olhar para a fonte em direção a tudo que nos criou, a esse pulsar da terra, a essa respiração que sentimos todos os dias quando acordamos e inspiramos e expiramos, quando a gente deixa de estar presente neste momento, aqui e agora, a gente acaba se distraindo e nessa distração a gente é levado, a gente é conduzido para as memórias da infância, né? E o quanto que a gente tem que ter atenção para isso, né? O quanto que a gente tem que estar o tempo inteiro conectado, o tempo inteiro realmente trazendo a consciência para si e se apoderando desse espaço, desse ser que está presente nos 5 sentidos e principalmente no 6º sentido, que é o coração florescido, que é o coração acordado, para que a gente não faça besteiras, né? Para que a gente não projete no outro todas essas dores, esses desafios, né? E o quanto que é importante a gente começar a trabalhar a gentileza, né? A gentileza uns com os outros, porque as histórias de vidas, elas são tão absurdamente complexas e com tantas variáveis, cada um tem um contexto de vida tão lindo que nos impulsiona a tomar decisões e escolhas, às vezes, que nos leva para consequências equivocadas, que a gente, no mínimo, tem que ser gentil um com o outro, pela jornada de alma, pela história uns dos outros, que é tão grandiosamente cheia de desafios, e mesmo assim estamos cá, em pé, caminhando, né, essa jornada de alma e tentando fazer sempre o nosso melhor. Então, que possamos, pelo menos, ser gentis, né? E a troca de hoje é falar daquele espaço onde a gente encontra um centramento, né? Daquele espaço onde a gente pode se sentir inteiro, porque o que acontece que sempre nos sentimos vazios, sempre a gente está fragmentado, sempre a gente sente que falta algo. Esse algo, esses fragmentos, a gente tem que ter sempre atenção, porque ela tem muitas variáveis, elas estão espalhadas e pulverizadas por muitas variáveis. Uma delas são as memórias de dor da infância, onde muitas das vezes você tem que resgatar partes suas que ficou lá na criança e trazer para o teu centro, trazer para o poder pessoal, para o teu sol central. Algumas estão em vidas passadas, que vocês têm que também trazê-la das vidas passadas, desses portais com os fractais de outros espaços, dimensões que ainda estão abertos, e vocês precisam recolher essas partezinhas. E aí segue, né, no parto, na família estelar. E hoje, especificamente, eu queria falar sobre uma que é o grande rebu aí mental para todo mundo, né? Essa expectativa de sempre suprir
a necessidade do outro, sempre suprir o que o outro quer que nós façamos, né? E que sempre determina o como queremos ser para o outro, né? Então, muitas das vezes, na infância, nós aprendemos que sentir raiva, sentir inveja, sentir ciúmes eram coisas negativas e não o pai e a mãe tiravam o amor e começou-se aí a primeira manipulação, né? Porque nós aprendemos que quando a gente não é bonzinho, a gente não vai receber o amor. Então a gente aprendeu de uma forma de sobrevivência, até uma questão de sobrevivência, a manipular o outro por mentiras, a manipular o outro não demonstrando a raiva. Então muitas das vezes a gente caminha pelo dia a dia com vontade de sorrir e na verdade a gente não sorri porque a gente acha que naquele momento, naquele espaço, naquele local, não vai estar bem aceito um sorriso, né? E muitas vezes nós queremos chorar e não choramos pelo mesmo motivo. Então quando é chorar, raiva, quando queremos sentir ciúmes, a gente não se permite porque a máscara já foi criada, já está engessada, né? Então a gente já criou um vício onde a autenticidade, o que realmente queremos sentir, o que não sentir na sobrevivência social, do que é amado. Então uma dica muito preciosa que eu troco com vocês é se vocês querem encontrar essa inteireza interior, se vocês querem começar a se sentir inteiros, felizes, plenos, começar a trazer essas partezinhas que estão pulverizadas em várias memórias, em vários traumas, uma das coisas primordiais que vocês teriam que começar para ontem é realmente assumir tudo que vocês são. E nós somos duais, nós trabalhamos com a dualidade. Então, como seres duais, a gente vai ter o polo negativo e o polo positivo. Enquanto a gente não traz e não acolhe, não inclui o polo também negativo, o centro, que é o coração, ele nunca vai estar ser florescido, porque ele está em desequilíbrio. E por mais louco que isso pareça, o equilíbrio, o verdadeiro equilíbrio do ser inteiro, do ser humano, humano, nessa inclusão do polo negativo, nessa inclusão do que é negativo aceito em sociedade. Só que isso quer dizer que você, quando estiver sentindo raiva, você vai jogar e projetar a tua raiva no outro. Mas precisa ser íntegro contigo mesmo, porque ninguém está escondendo de você mesmo, né? Você sabe que está sentindo raiva. Então não adianta você criar uma máscara e dizer para uma sociedade, para o mundo, que você não está com raiva naquele momento. Comecem a praticar a expressão objetiva, a expressão clara e uma expressão íntegra que vocês estão com raiva para o outro. Mas isso não precisa jogar para o outro essa raiva, apenas trabalhem a fala sábia, né? A fala sábia onde sinaliza para o outro, olha, neste momento eu sinto uma raiva por isso, por isso, por isso, por isso. Então eu preciso desse espaço para expressar a raiva. E aí tragam essa raiva, vão no saco de bater, batam, vão no meio da mata, gritem. Tragam esse espaço onde vocês possam incluir aquela sensação, aquele sentimento e dar um bom lugar para isso. Porque enquanto vocês realmente fingirem que estão com raiva e não expressarem isso no corpo, ou então quiserem rir e não sorrirem porque não estão no local apropriado, ou quiserem chorar pelo mesmo motivo, vocês vão estar reprimindo partes de vocês. Vocês vão estar reprimindo todo o potencial que vocês são do ser inteiro que nascemos para ser. Então não façam mais isso. Comecem realmente a trabalhar a expressão verdadeira do teu ser. Dentro de uma fala sábia, dentro de um espaço onde não há necessidade de gerar no outro essa agressividade, mas que também seja a pessoa, né? Para seja real para o outro, até mesmo para o outro saber em que espaço ele está caminhando contigo ao teu lado, né? Então essa fragmentação, essa máscara que criamos para pertencermos, para que o outro possa pertencer, né, a um grupo, a uma sociedade, a uma egrégora, isso foi uma grande escravidão.
E nós somos escravos dessas máscaras que nós mesmos estamos sustentando dia a dia pelos vícios, pelos medos da sobrevivência e por aqueles traumas de infância, onde papai, mamãe, sociedade, igreja e escola nos ensinaram de uma forma muito equivocada que nós temos que ser 100% bonzinhos. Nós não somos 100% bonzinhos. Nós temos a 50% de sombra, e isso faz uma alquimia linda, onde o ser inteiro consegue um equilíbrio, e aí no equilíbrio ele abre o portal, que é o centro do coração. Ele faz florescer o Sagrado Coração. E quando esse Sagrado Coração floresce, enfim, você entra na conexão, você entra realmente nessa via de acesso, nesse caminho em direção à fonte. E aí nunca mais você direciona o teu olhar em direção à morte, você nunca mais olha em direção à criança, ou sempre em direção aos pais, sempre exigindo e pedindo algo deles. Você não perde mais a fonte, né? A direção da fonte, quando você encontra esse ser inteiro dentro de você mesmo. Mas enquanto vocês realmente ficarem nessa proposta de colocarem máscaras e sorrirem quando não querem sorrir, chorar quando não querem chorar, estão com raiva e não expressam essa raiva, não incluem, não convidam ela para entrar e fala: raiva, senta aqui do meu lado. Caiu o negócio aqui. Me conta o que está acontecendo, raiva. O que está acontecendo que você não senta do meu lado aqui e me diz o que acontece com você, né? Então fica esse dedo de prosa, esse rezo, esse pedido, esse convite para que vocês se sintam, realmente se acolham e incluam todas as partes de vocês. Porque cada partezinha que vocês vêm trazendo para o centro de vocês, seja essa partezinha, as memórias da criança, da infância, seja essa partezinha, os fractais que estão em vidas passadas e que precisam ser concluídos e fechados, quando vocês conseguem trazer de uma forma consciente todos esses sentimentos negativos, todas essas manifestações que são ditas negativas na sociedade, e inclui e convindo essas partes para sentar ao teu lado e conversarem, trazerem as mensagens que elas estão aí insistentemente, né? E vocês fingem e querem dizer que não estão sentindo raiva, ou que não sentem ciúmes, ou é sempre namastê, gratiluz. Isso não existe. Não tem como, porque a criação de Deus é uma eterna dualidade. Então, quando você aprende esse bailado e você dança com a sombra e com a luz ao mesmo tempo, por incrível que pareça, algo fantástico, uma graça divina acontece e você encontra o caminho do meio. E no caminho do meio é onde tudo acontece, onde a fonte está, onde a conexão transborda, é onde o amor se encontra, é onde o seu eu inteiro e único está ali, aguardando você chegar. Então que possamos ir nessa direção, determinados na autenticidade, na transparência, que possamos ser mais verdadeiros conosco mesmos, porque isso não é uma questão do outro, sempre foi uma história entre você e a tua essência divina, a tua gota de orvalho, é entre você e somente entre você. Então que vocês possam fazer esse olhar no espelho de uma forma limpa, de uma forma transparente, de uma forma verdadeira, sem omissão, porque vocês não estão enganando ninguém, é só vocês mesmos, viu? Então que possamos realmente renascer como serristeiros. Roma etaquiases, e vamos que vamos, para frente, para cima. Gratidão.